Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aqui, esse aqui eu gostei muito daquele vídeo que eu fiz recentemente sobre os melhores conteúdos de química, né? Eu fiz uma tier list recentemente sobre química. Como eu falei, foi o primeiro conteúdo do YouTube fazendo tier list sobre química. Eu nunca tinha encontrado nada a respeito disso aqui no YouTube. Mas eu acho que eu fui o primeiro a fazer, né? Então eu gostei tanto daquele vídeo, ele deu tanto resultado que eu decidi fazer uma parte 2 daquele vídeo, só que agora voltando mais para a área de inorgânica, né? Então se você gosta desse tipo de vídeo de lista e tal, deixa aqui nos comentários que aí eu posso produzir mais vídeos sobre isso, tá? E eu decidi que eu vou fazer também outros vídeos de tier list para cada área separadamente, né? E esse aqui, eu quero elencar aqui os melhores livros, as melhores bibliografias de química inorgânica, né? Então, se você curte esse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar o canal a crescer, beleza? Então, vamos lá. Olha só, aqui eu elenquei cada uma dessas categorias conforme o próprio site aqui ele já dá, né, categoria S, A, B, C e D, né? Categoria S é o nível mais alto, o nível mais elevado de qualidade, né? Ou seja, o melhor. A é bom, mas não é o melhor, né? Ele é só bom. B fica ali no meio termo, é bom, mas falta alguma coisa. O C já é meio questionável e o D é lixo total, é ruim totalmente assim, né? Porém, claro, eu não vou aqui, não tô aqui para esculhambar a obra de ninguém, nada do tipo, mas eu quero só dar as minhas impressões aqui sobre estes livros, tá? Então eu vou começar aqui com Química Inorgânica do Misler e Tar, né? Eu tenho esse livro aqui, acho que desde 2020, e cara, é um livro bem interessante porque ele toca em questões como ele fala sobre teoria do orbital molecular de uma forma bem mais ampla do que a gente está acostumado a ver. Ele fala também de teoria de grupo, simetria. Eu já falei sobre esse livro aqui no canal, já fiz um vídeo só sobre ele. E como eu falei, é um livro bem avançado, mas é um livro que te dá uma base muito sólida, principalmente na parte de teoria do orbital molecular. Eu acho que se alguém me perguntar, cara, por onde eu estudo teoria do orbital molecular? Cara, estuda por esse livro aqui, que você vai ter uma base muito sólida nesse assunto de teoria do orbital molecular, porque é muito top, cara. É muito bom esse livro aqui. E os exercícios dele também são fascinantes, né? Para quem está estudando para o mestrado, por exemplo, ele funciona muito bem. É um livro que ele ajuda bastante. Os exercícios dele são muito bons, assim, cara. Não tem muito o que reclamar dele, mas, assim, apenas pelo grau de complexidade, eu acho que ele já merece estar aqui no S, né? Porque, assim, apesar de ele ser um livro muito complexo, ele é um livro que tem um texto de muito fácil entendimento, né? Então, não é muito difícil você ler mesmo os assuntos de teoria de grupo, simetria, por exemplo, ele tem uma linguagem bem acessível, né? Apesar de usar muita modelagem matemática também, né? Coisa que os outros livros não fazem tanto, mas ele é um livro bem acessível na sua linguagem, acho um livro sensacional assim. Então, só por isso ele já merece estar aqui no S, né? Mas mesmo ele estando aqui, não quer dizer que ele seja o meu livro favorito, né? O meu livro favorito está aqui ainda, eu ainda vou dizer qual é, mas embora eu considere ele um S, ele não é o meu favorito, né? Eu apenas acho que ele tá nesse patamar grandioso assim de qualidade por conta que ele entrega muito mais daquilo que a gente esperaria ver num livro de química inorgânica normal, né? Um livro mais básico, digamos assim, né? Porque ele é um livro básico, mas ele entrega coisas que
aprofundam, né? Ele aprofunda muita coisa, né? Ao contrário desse livro aqui. Esse livro aqui, acho que você não deve estar conhecendo, mas esse aqui é o do Mark Weller, que na verdade é a mesma coisa desse aqui, que é o Atkins, né? A diferença é que o Atkins ele não escreveu esse, né? Esse aqui é o mesmo livro desse aqui, só que foi reescrito por um outro cara, né? Chamado Mark Weller, né? Esse aqui do Mark Weller eu não tenho ele, né? Mas eu já tive a oportunidade de ler alguns capítulos e eu achei bem maçante. Eu achei assim o nível que ele entrega é bem parecido com o do Misler aqui, né? Então só por isso ele já deveria estar aqui, mas eu achei o texto maçante, né? Ou seja, ele tem a mesma carga de complexidade que o Misler, até mais, né? Só que apesar de ele aprofundar bastante coisa também, ele tem uma linguagem que é bem assim, cara, é difícil de você entender muitas coisas ali. Não pela linguagem ser muito difícil de entender, mas o texto é maçante, sabe? É um texto, é muita coisa para você ler ali e que às vezes ele parece meio prolixo, né? Ele parece que enrola bastante, né? Porque ele é bem detalhado, mas eu acho que ele é prolixo em algumas coisas. Então, por isso, eu vou colocar ele aqui no A, porque ele é um livro bom, mas apesar disso, ele é muito prolixo, né? Ele é bom, mas ele é muito prolixo. Então, por isso coloco ele aqui. Como eu falei do Atkins, né? Deixa eu falar logo aqui do Atkins, então. Cara, o Atkins foi um dos primeiros livros que eu comecei, né? Foi um dos livros, inclusive, que me fez querer aprender química inorgânica, né? Porque eu lembro que o meu professor, na época da faculdade, ele falava muito desse livro. Todos os professores dessa área mencionam muito esse livro, porque na verdade o Atkins ele é a maior referência para química no ensino superior, né? Tanto na área de química inorgânica como na química geral e na físico-química, né? Ele só não tem orgânica e analítica, mas se o Atkins ele é referência para química geral, ele também o é para química inorgânica, né? Bom, esses livros aqui eles são a mesma coisa, porém escritos por autores diferentes, né? Então, o mesmo que eu falo sobre esse livro do Mark Weller, eu falo sobre esse do Atkins, né? Com a diferença que assim, ele foi um dos primeiros livros que eu usei, eu gostava muito dele, mas eu sempre achei a leitura dele bem complexa, assim, bem densa, assim. Não estou dizendo que assim, é um livro impossível de você entender. Não, eles só são livros que eles são realmente muito prolixos, né? Eles têm muita, eu não diria enrolação, né? Porque quando você se atém aos detalhes, detalhe não é enrolação. Mas é que, cara, é como eu falei, né? O Misler, ele é um livro que ele aborda a química inorgânica de uma forma ampla e aprofundada, mas ele vai direto ao ponto, né? Ele detalha muita coisa, mas ele é um livro reto, um livro que vai direto ao ponto ali, né? E isso pode incomodar muita gente, né? Tem muita gente que gosta de um livro mais detalhado, que explique tudo ali detalhado, tudo tintim por tintim. E o Mistler ele faz isso, só que ele não perde muito tempo, ele vai direto ao ponto. Enquanto que esses daqui, não, esses daqui eles passam ali 2 ou 3 páginas para explicar um determinado assunto de uma forma um pouco mais densa, assim, né? E o problema não é ser denso, né? Como eu falei, o problema é que realmente eles dão uma certa enrolada, né? Digamos assim. Então eu coloco esses 2 livros aqui no ar. Agora temos aqui Química de Coordenação, Fundamentos e Atualidades. E esse livro, lembra que eu falei que o meu preferido não é o Misler? Pois é, o meu preferido é esse aqui. Por quê? Porque foi esse livro aqui que me apresentou a química de coordenação, eu aprendi sobre o que é um complexo, né, os tipos de ligantes que existem, toda a parte de química de coordenação eu aprendi por ele, né? E quando eu descobri que esse livro aqui, boa parte dos professores não o conhecem, ou se conhecem não recomendam, é porque ele já é um livro um pouco mais defasado, né?
Mas eu entendi depois o porquê que eles estavam dizendo isso. É porque é um livro muito, 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 muito básico, né? E qual é o problema do livro ser básico? Nenhum. Não há problema nenhum no livro ser básico. Né? Como eu falei, o Química Inorgânica do Misler, ele é um livro que ele toca em assuntos bem avançados, mas ele ainda é um livro que, se você for comparar, por exemplo, com a pessoa que está fazendo um doutorado, ela já está bem mais avançada do que o que esse livro aqui tem. Né? O cara que está no mestrado, por exemplo, já está bem avançado nos conteúdos em relação a esse livro aqui. Né? Esse livro aqui ele é um livro de graduação, mas ele toca em questões que você vê na pós, né? Como essa questão da teoria de grupos e da simetria molecular. Já esse livro aqui, ele é focado só na graduação mesmo. Né? E isso não é ruim, cara, porque ele é um livro que ele pode te ajudar nas tuas provas da faculdade, e nas provas de mestrado também ele ajuda bastante. Né? Então ele é o meu livro preferido, eu tenho ele aqui. E mas assim, eu só não posso colocar ele aqui no S justamente porque muitas das coisas que tem nesse livro, aqui, de uma forma bem básica, o Misley aprofunda de uma forma magistral. E tem também alguns erros de português aqui, né? Ele já é um livro um pouco antigo, né? Então acho que dá para passar um pouco. Mas é um livro assim, cara, que eu recomendo para quem está começando, mas não dá para colocar ele aqui no S, porque apesar de ele ser o meu livro preferido, ele não está no mesmo patamar do Misler aqui, né? Então eu vou colocar ele aqui no A. No A porque é um livro muito bom, mas ele não chega a ter esse nível de excelência do Misler aqui. Agora temos o Glenn Rogers, esse livro aqui. Né? Se as capas estão muito pequenas, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha só. O nome do livro é Química Inorgânica do Glenn Rogers. Sim, aqui. Ó, é esse livro bem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Se não dá pra ver a capa dele, cara, é muito linda. Olha só essa capa aqui. Vou entrar aqui. Olha só. Cara, eu acho esse livro aqui muito, muito lindo, cara. Eu tenho ele aqui, inclusive, esse aqui é um livro que eu tenho um carinho muito grande por ele, porque foi o primeiro livro que eu tive uma condição para comprar, né? Foi o primeiro livro de graduação assim que eu comprei. E ele tem a mesma pegada que esse que eu mostrei anteriormente, né? Que esse livro aqui. A diferença é que ele é um pouco mais amplo, ele não foca só em coordenação, ele foca também na química inorgânica dos elementos da tabela periódica, né? Ele foca muito também na questão do estado sólido, tabela periódica ele fala muito também. Mas ele é um livro, né, o próprio autor ele diz que esse livro aqui ele é mais voltado para a galera de engenharia, então ele é realmente um livro bem mais básico, mas isso não tira o mérito dele, é um livro muito bom, mas a minha crítica para ele é que ele não tem tantos exercícios quanto os demais, né? Esse aqui, ele não tem exercício nenhum, porque ele é um livro bem mais teórico e tal. Mas esse aqui, ele tem alguns exercícios, só que, assim, não tem assim todas as respostas, então às vezes você está fazendo exercícios que é muito difícil, que você acha que você conseguiu fazer, mas não tem a resposta atrás, né? O que, claro, se você aprendeu o conteúdo, se você conseguiu compreender a essência do que você precisaria fazer para resolver aquele exercício, você não vai precisar de resposta atrás de livro, né? Porque você vai ter ali o teu próprio conhecimento e tal, então você vai saber o caminho certo para chegar na resolução. Mas mesmo assim, eu acho que ainda assim os exercícios que tem nele ele tem bem pouco exercício, ele não é um livro tão focado assim em exercício e assim, é um livro que, cara, eu tenho esse carinho por ele, mas ele não é tão bom assim, né? Então, mas eu não conseguiria colocar ele aqui no C ou no D, porque também não é para tanto. Então eu vou colocar aqui em bom, né? Ele é um livro bom, é um livro mediano, livro que está ali na média, né? E agora nós temos esse aqui, que aqui eu sei que a imagem está muito pequena,
Eu vou mostrar aqui para vocês qual é o livro. É Práticas de Química Inorgânica. Olha só, esse livro bem aqui é um livro bem antigo já. Ó, mas você pode encontrar ele pela Amazon, ele é bem baratinho, eu acho que uns R$ 70, R$ 76 mais ou menos. Pois é, aí cara, você pode ver. Eu cheguei a ler esse livro, ele é muito focado em experimentos de laboratório mesmo, ele não é um livro teórico, ele é um livro mais para quem está fazendo experimentos em laboratório. E eu acho que dentro da proposta que ele tenta alcançar, ele é bom. Né? Inclusive, ele é do mesmo autor que esse livro aqui. Né? Aliás, eu não mostrei né, o outro livro. Cara, deixa eu mostrar para você como que esse livro aqui é lindo, olha só. Aqui, ó. Esse aqui é o livro que eu estava mostrando para vocês, que é o meu preferido. Né? Mas vamos continuar aqui, né? Então, esse livro aqui, que inclusive é dele mesmo, é desse mesmo autor aqui, é um livro que eu considero muito bacana, assim, eu acho bem legal, mas ele não é nada demais, assim. É um livro bom, é um livro ok. Esse aqui, que é o da Housecraft, eu vou colocar ele aqui embaixo porque eu nunca li, né? Então, que eu vou colocar, na verdade, que eu posso colocar assim, nunca li. Eu nunca li esse livro aqui, então eu não tenho como saber se ele é bom, se ele é ruim, mas parece que ele tem um volume 1 e um volume 2, né? Deixa eu ver aqui. Ele deve ter um volume 1 e um volume 2. Química Inorgânica. É Housecraft o nome, né? Isso, Housecraft. Vamos ver aqui. Ó, ele tem dois volumes, volume 1 e volume 2. E olha, ele é bem um olhos da cara, né? Tipo uns 270 conto cada. É uma lapada. É esse livro bem aqui. Eu nunca li ele, mas muita gente diz que ele é bom. E eu lembrei de outro livro também, que é um livro que muita gente fala também, mas eu também nunca li, né? Que é esse aqui, ó, Química Inorgânica Descritiva. Eu nunca li esse livro também, mas muita gente diz que ele é bom, né? Ele é mais voltado para as propriedades periódicas dos elementos, acho bem legal, né, para ajudar a química geral, mas eu nunca vi esse livro, nunca estudei nele. E aqui vamos para o mais polêmico dessa lista, que é o Química Inorgânica Não Tão Concisa, o JDLI. Né? Acho que se você é do curso de algum curso de química licenciatura ou de algum curso que tenha química, você provavelmente já deve ter ouvido falar nesse livro. Né? E cara, sinceramente, eu não curto muito esse livro. Eu acho que muita gente diz que, por exemplo, esse aqui, o Robson, ele é muito simples e tal, mas cara, sinceramente, eu acho esse aqui muito mais simples ainda. E como eu falei, simples não quer dizer que é ruim, é só que eu acho que tem muita coisa que falta nele, assim. Por exemplo, eu senti falta de teoria do orbital molecular. Ele explica até bem, né? Mas ele explica de uma forma assim que ok, cara, eu queria ver um pouco mais, sabe? Eu acho que falta mais coisa nele, entendeu? E eu acho que também o próprio acabamento do livro também, né? Ele é em papel. Ele tem um papel offset, se eu não me engano. Um papel. Eu não sei se é offset ou sulfite. Eu acho que é offset. Mas é um livro que, assim, cara, simples pelo simples, eu iria com esse aqui. E eu até preferiria estudar aqui pelo Atkins antigo, não pelo Weller, mas pelo Atkins antigo, do que pelo JDL, porque às vezes eu quero procurar uma coisa nele, eu quero entender algumas coisas sobre química de coordenação, por exemplo, e ele não me fornece de uma maneira mais mais interessante, assim, de uma maneira mais aprofundada, né? Eu sei que ele é um livro bem mais básico, mas eu não, eu não curto a abordagem dele, assim, eu não acho muito jogado, na minha opinião. Mas de longe, ele não é um livro ruim, tá? Assim, se a gente for comparar
por exemplo, o J.D. Lee com o Glenn Rogers aqui, que também é um livro simples, o Glenn Rogers ele entrega até menos que a Química Inorgânica Não Tão Concisa, porque ela ainda tem mais exercícios, né? Tem a parte de teoria do orbital molecular é boa, e o Glenn Rogers nem sequer tem teoria do orbital molecular, ou ele também não foca, ele foca bastante na parte de teoria do campo cristalino, mas ele não perde muito tempo, por exemplo, com a nomenclatura, que é importante, muitos alunos têm dificuldade com isso, eu percebo. Já o J.D. Lee, ele tem a parte de nomenclatura dos compostos de coordenação de uma forma bem concreta, assim. Agora, se a gente for falar de propriedade dos elementos, né, por exemplo, a obtenção de hidrogênio, a gente entender como que cada elemento na tabela periódica se comporta, quais são as suas propriedades físicas, químicas e etc. Ele é um livro muito bom, né, assim, nesse sentido. E eu acredito que é por isso que os professores indicam muito ele, porque ele é um livro excelente, assim, para laboratório, né? E olha que ele nem é um livro de experimentos como esse aqui, né? Mas assim, as reações que a gente faz em laboratório, por exemplo, reação de obtenção do gás hidrogênio por meio de uma reação com um metal algum sólido, né? O sódio metálico, por exemplo, a reação entre ácido clorídrico e cobre, né, uma fita de cobre que a gente faz esse experimento em laboratório, a gente obtém um precipitado, por exemplo. Essas reações o J. DeLille explica muito bem, né? Então eu acredito que seja por isso, né, que os professores recomendam muito, e eu recomendo muito, né, nesse sentido, a gente entende muito de reação química nele, mas num contexto geral, ele é um livro assim, ok, ele é o que eu menos gosto, mas eu acho que não dá para colocar ele aqui em C, porque ele tem essa parte das propriedades dos elementos, né, e da obtenção dos elementos químicos que realmente faz ele ter esse respeito todo que a galera tem, né? Então só por isso eu coloco ele aqui no B, mas ele não é, de longe, ele não é o melhor livro de química inorgânica, não. E por fim temos este aqui, que é Química de Coordenação, Catálise, que é do professor Henrique Thoma. Eu acho um livro bom também, ele é um livro bom. E assim, eu não tenho muito o que falar dele, eu até tenho ele aqui também, mas eu nunca tive uma leitura mais aprofundada sobre ele. Inclusive é esse livro bem aqui. Ó, é esse livro aqui. Química de Coordenação, Organometálica e Catálise. O autor é esse professor bem aqui, professor da USP. Né? Inclusive ele tem um canal no YouTube também falando sobre química verde. Eu acho muito da hora os vídeos dele e as ideias dele. Ele parece um pouco com o Jack Chan, né? Mas é isso. Assim, eu não li muito o livro dele, mas se eu tivesse lido, provavelmente ele estaria aqui, porque ele tem um grau de complexidade um pouco maior que o Misler até porque esse livro aqui, ele é que nem esse azul aqui, né? Que nem o Robson, né? Ele não tem exercício, mas ele é bem aprofundado, né? Diferente do Robson. Ele é um livro que o próprio autor ele começa a descrever assim, vamos quebrar o nosso preconceito com a química quântica, né? Porque os professores muitas vezes as universidades elas desencorajam os alunos a aprender química quântica, mas a química quântica é necessária, é fundamental para a gente entender, porque tudo vem dela. Então aqui ele já coloca mesmo, ele, sem pudor nenhum, as equações, as modelagens matemáticas, né, da física quântica, da química quântica, e ele estuda a química de coordenação nesse livro por meio da química quântica, né? Então, assim, como eu não tive, assim, eu não li muito, eu li alguns capítulos, mas eu não cheguei a ler ele todo, então eu vou colocar ele aqui, né? Porque de fato eu nunca li ele, né? Eu li algumas coisas, mas eu li algumas coisas até porque para saber falar para vocês um pouco sobre dele aqui, eu tive que ler, né? Então eu li um pouco, já faz um tempo, mas eu nunca cheguei a estudar por ele, né? Até porque
é um livro que eu recomendo ele mais como uma complementação, né? Ele é uma leitura complementar, mais uma leitura complementar do que um estudo propriamente dito, né? Então, essa aqui é a nossa playlist. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar o canal a crescer. É isso, pessoal. Valeu. Cara, acho que eu tô pegando um tique aqui de um determinado youtuber aí que eu costumo assistir bastante, que ele tem o costume de falar: é isso, pessoal, um abraço e até a próxima. Eu peguei essa mania dele e agora eu não consigo parar com essa mania.